Demissões, polêmicas, discursos de ódio, apaixonados e falta de apoio. O que aconteceu com o governo Jair Bolsonaro? Fala, meus caros informacionados, estamos diante de mais um capítulo incrível na história da política deste país. Hoje eu vou contar pra vocês como que o Bolsonaro conseguiu se tornar um mito, mas de repente ele está sendo considerado um nada para algumas pessoas. Nesse vídeo aqui, eu listei todos os fatos que mexeram e até jogaram para baixo o governo do presidente. Eu sou o Vinícius Bonfim, jornalista e criador do Informacionei. Fica comigo até o final que você vai entender tudo sobre a política deste governo. Vem comigo! Em apenas uma semana, dois importantes ministros do governo do Bolsonaro pularam fora do cargo. A questão é, o que está acontecendo? Por que eles fizeram isso? São muitas especulações que respondem essa pergunta. Mas de onde começou essa história dele ser chamado de mito? Vamos dar uma voltinha no tempo. Jair Messias Bolsonaro, nascido no Rio de Janeiro, é um capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991. Seu nome passou a ganhar força entre os anos de 2010 e 2014, onde ele dobrou seu número de votos como deputado, indo de 121 mil votos para 464 mil. Indignado com a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014, Bolsonaro decidiu que iria disputar o cargo presidencial no ano de 2018, com a teoria de que iria mudar o país, que antes era governado pelo PT. De uma ideologia bastante conservadora e sendo considerado como a cara da direita, Bolsonaro defendia ideias como a valorização da família tradicional, redução da maioridade penal, políticas de armamento, valorização das forças armadas e, inclusive, o fim das terras indígenas. Com esse tipo de discurso, Bolsonaro foi ganhando cada vez mais confiança entre as pessoas conservadoras do Brasil. Então, entre os anos 2014 e 2018, Bolsonaro mandou fazer camisetas, adesivos, visitou inúmeras cidades no país, fazendo a sua campanha política como futuro presidente da República. Conforme seus discursos iam sendo mostrados para a população, mais eleitores ele ia conquistando e foi daí então que o apelidaram de mito. Guerra contra o PT. Um crítico fiel do PT e da esquerda, o país começou a ficar numa divisão gigantesca entre os eleitores de Jair Bolsonaro e outros eleitores que não concordavam com a ideologia do presidente. Para ele, todo mundo que não concordasse com a sua ideologia era considerado um petista ou comunista. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão pra fora, ou vão pra cadeia. Essa frase foi dita por ele em 2018 em um telão na Avenida Paulista, em São Paulo, se referindo à esquerda do Brasil. Isso fez com que o Brasil se dividisse ainda mais e vivesse num pé de guerra entre as pessoas que pensavam diferente. Acho que você mesmo conhece ou é uma das pessoas que já deixou de ser amigo de alguém por conta da política. Se isso é verdade, dá um like aqui no vídeo para eu saber. Um grande porém é que Bolsonaro começou a colecionar alguns inimigos por conta dos seus discursos que iam longe demais. Como por exemplo, eu jamais ia estuprar você porque você não merece. Pra mim é morte. Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Pra mim ele vai ter morrido mesmo. Fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Acho que nem para procriadores servem mais. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para a ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Por conta disso tudo que você viu, os inimigos foram aumentando e, incrivelmente, os apoiadores também. O outro lado da história é que o presidente tirou a rixa entre o PT e o PSDB do país, que estava numa disputa durante 20 anos, ou seja, querendo ou não, foram abertas novas políticas para o Congresso. Suas ideias de combate à corrupção, por exemplo, tornaram a imagem do presidente como um cara politicamente correto, de alguém que estava cansado dos últimos escândalos que estiveram na economia do nosso país. Com isso, ele prometeu que iria defender e alavancar o Brasil, eliminando tudo aquilo que fazia mal para nossa terra. Na teoria, incrível, mas na prática o jogo é outro. Um passo da morte. Não dá pra gente falar de Bolsonaro e deixar de citar quando ele sofreu um atentado durante a sua campanha. No dia 6 de setembro de 2018, o presidente estava pelas ruas de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, quando ele sofreu uma facada na região do abdômen. Ele foi levado às pressas para o hospital local e passou por uma série de exames e recomendações. O autor do crime, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso e disse que tinha feito aquilo a mando de Deus. No entanto, ele foi internado porque ele apresentava sinais psicológicos não muito normais. Até hoje, há quem desconfie se essa facada foi verdadeira ou não. O dia da vitória.
Aqui nasceu um marco nas eleições presidenciais do Brasil. Em agosto de 2018, o primeiro turno foi disputado e contou com a participação de 13 candidatos. Entre eles, os mais fortes na disputa seriam Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. No entanto, Bolsonaro recebeu 49,2 milhões de votos contra 31,3 milhões de Fernando Haddad. Empatados, os dois caminharam para o segundo turno. E este segundo turno foi marcado por ataques uns aos outros. Enquanto Haddad defendia que Bolsonaro não era um cara apto para comandar o Brasil e se mostrando pronto para um debate, Bolsonaro rebatia dizendo que era o fim do PT, mas não participou de nenhum debate. Esse discurso de que o PT estava falido foi ganhando forma, fazendo com que Bolsonaro conquistasse o apoio de bancadas no Congresso, como os evangélicos, os ruralistas e entre outros. A consequência, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos e eleito o presidente do Brasil. O início do seu governo. E agora, informacionados, nasce o novo presidente do Brasil. No dia 1º de janeiro de 2020, Bolsonaro toma posse como comandante do Brasil junto ao seu vice, General Mourão. Eu separei resumidamente algumas coisas que o Bolsonaro conseguiu fazer em seu primeiro ano de mandato. Vamos lá. Suas primeiras medidas a serem tomadas seriam uma mudança no seu ministério, onde ele tinha prometido reduzir de 29 para 15 cargos. Porém, até hoje, ele diminuiu apenas para 22. O presidente também rompeu com seu partido, o PSL, no qual ele tinha sido eleito. Até hoje, ele não está afiliado a nenhum partido político. Uma das aprovações do seu governo foram as mudanças nas aposentadorias dos militares e também a reforma da Previdência, fazendo com que os homens possam se aposentar aos 65 anos e as mulheres aos 62. Algumas polêmicas envolvendo seus filhos também entraram em cena. Começando por uma de Carlos Bolsonaro, que disse que o país não terá transformação rápida por vias democráticas. O Eduardo Bolsonaro também foi alvo de outra polêmica, alegando que o governo poderia editar um novo AI-5 se caso a esquerda radicalizasse as coisas. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. E por fim, Flávio Bolsonaro, também filho do presidente, foi alvo de investigações do Ministério Público por ficar com parte do dinheiro do gabinete, chamado rachadinha. Alguns problemas, como desmatamento na Amazônia, derramamento de óleo no litoral do Brasil, foram acontecimentos que envolveram o nome de Jair Bolsonaro, mas são apenas especulações e acusações. Nem tudo está tão perdido também. A taxa do desemprego caiu de 12,7% para 11,6%. O mercado de trabalho segue uma recuperação gradual, de acordo com o IBGE. Mas por que os ministros estão saindo fora? Será que eles brigaram? Será que a amizade acabou? O que foi que aconteceu? Há uma razão, Bolsonaro é um tipo de cara que ele gosta de ter o controle das coisas, ele gosta de saber de tudo. E isso nem sempre é muito bem-vindo, até porque a gente convive com pessoas que são diferentes da gente. Entre eles, os ministros Osmar Terra, Santos Cruz, Gustavo Bebiano, Ricardo Vélez, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro foram ministros que deixaram seu cargo durante o governo. Todos eles apresentaram algum tipo de desgaste no governo comandado pelo presidente, o que não é nada agradável para o futuro do nosso país. No caso do ministro Sérgio Moro, por exemplo, que era um cara de confiança do presidente, os próprios eleitores se dividiram e uma parte ficou ao lado de Moro, outra parte ao lado de Bolsonaro. O fato é, um governo enfraquecido não consegue trabalhar e há chances consideráveis de um novo impeachment ou de um governo manchado na história deste país. Mas e para vocês, o Bolsonaro tá fazendo um governo bom? Ele vai cair ou ele vai continuar sendo um mito para muitos? Comenta aqui embaixo. Aproveita e me fala se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que ele é mais completo, abordando toda a parte histórica das coisas, para que você fique bem informado de uma forma simples, rápida e objetiva. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para todo mundo esse vídeo para a gente informar essa galera. Nos vemos nos próximos vídeos.